Hoje é a última pregação da série de mensagens Uma Igreja Saudável. E hoje nós vamos terminar a pregação falando dos amigos do noivo. Na verdade, assim, vamos orar, meus irmãos, antes de começar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela Tua presença, do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem colocado isso como cultura da igreja. Uma cultura de liberdade e de viver dentro para depois fora, sabe? Uma cultura da Tua palavra rema, revelada através de nós. Que apesar de mim, das minhas dificuldades, das minhas limitações, pela Sua misericórdia, eu possa me usar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Hoje é uma pregação que não vai ser uma pregação expositiva, a gente não vai ter uma aplicabilidade de temas, até porque você quer isso, você faz um estudo bíblico com o Jean, e até me esforço para providenciar isso para os irmãos, mas hoje é uma pregação pessoal. Os irmãos, para a gente introduzir um pouco o tema, queria falar um pouquinho com vocês sobre João Batista. Então, é um personagem da Bíblia que vocês já devem conhecer, vocês sabem quem é. Ele é filho de Isabel e Zacarias, que era um casal idoso, casado há muito tempo, nunca tinha tido filhos. E Zacarias foi chamado, Zacarias era um sacerdote no templo, e ele, por sorteio, naquele ano, naquele momento, foi chamado para acender o incenso no altar do incenso dentro do santo, não estava no Santíssimo, mas estava no Santo do Santo. Ele estava lá sozinho acendendo o incenso de boa, de repente aparece um anjo para ele e fala: você vai ser pai. O nome do menino vai ser João. Ele fica: como assim? Eu sou idoso, minha mulher é idosa e tal. O anjo falou: você vai ficar mudo até a criança nascer. Isabel engravida na sua velhice e nasce João. Havia uma profecia sobre João que era que ele seria cheio do Espírito Santo mesmo antes de nascer. E ele seria aquele com o espírito de Elias. Então, se você sabe do que eu estou falando, diga amém. Se você não sabe, diga estudo bíblico. Porque no final do Antigo Testamento, Malaquias termina falando que nos últimos dias seriam derramados, viria sobre nós o espírito de Elias, que converteria o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais. Está falando das gerações do povo de Israel e também, por que não, das famílias, né? Fala que então João Batista seria aquele que viria com o espírito de Elias, seria cheio do Espírito Santo antes de nascer. Então João nasce. Elias, só para vocês entenderem, é o profeta, o primeiro profeta significativo na história de Israel, no sentido de que ele não conheceu a morte. Sabia que Elias não morreu? Você sabia? Amém? Elias não conheceu a morte, então acreditamos que as duas testemunhas de Apocalipse são Moisés e Elias. Moisés porque foi aquele a quem foi revelada a lei, e Elias porque carrega o espírito profético. Ele é o símbolo do espírito profético do Antigo Testamento. Até o Jean me falou algo, eu falei assim: caramba, vou falar isso, vou me apropriar, apropriação cultural disso aqui. Ele falou que, olha só, eu falei assim: tá, mas por que Elias que representa os profetas do Antigo Testamento? Tem um monte de profeta, porque Elias? Só porque ele não conheceu a morte? O Jean falou assim: talvez, como Elias não conheceu a morte, é que a profecia nunca morrerá, né? Então, essa coisa de que ela se revela em Cristo, ela não iria morrer, ela se revela em Jesus. Então, você concorda comigo que havia uma expectativa alta em relação ao nascimento de João Batista, certo? Olha quanta coisa esse menino tinha, ele já nasceu. Antes de nascer, Isabel grávida dele, Isabel encontra com Maria, Maria grávida de Jesus. O que acontece com João Batista dentro da barriga? Começa a pular, cheio do Espírito Santo, revelando a presença daquele ainda na barriga, dentro de Maria. Então, a expectativa era muito alta a respeito da vida de João, ok? Quando João se tornou adulto,
Ele tomou consciência da identidade que foi dada por Deus a ele desde a eternidade. Uma vez tomando essa consciência, o que João faz? Ele se torna amigo do noivo, amigo de Jesus. Algumas características sobre João, então. João Batista, ele não se importa com coisas fúteis. Então, ele anda com pele de camelo no meio do deserto. Um cara que não se importa com coisas fúteis. Ele não se importa com uma alimentação muito balanceada. Ele come gafanhotos, que talvez fossem grilos, enfim. Nem com o local de pregação. Ele não estava assim, nossa, preocupado com um templo confortável, com luzes, ou sei lá, com ar-condicionado. Pregava no meio do deserto e as multidões iam até ele para ouvi-lo. Então, o cara fora. Ele olhava, ele observava a cultura ao redor da perspectiva de Deus, não da perspectiva da cultura da própria terra. E por que é importante a gente saber disso? Porque as críticas que João faz àquela cultura são críticas da perspectiva do Senhor. Tanto que, não sei se você sabe disso, se você sabe, você vai ouvir de novo, em frente às sinagogas havia um tanque, esse tanque cheio de água. E o que as pessoas faziam antes de entrar nas sinagogas? Elas se purificavam. Porque a gente está falando de uma região muito desértica, as pessoas estavam muito sujas. Então o que elas faziam? Lavavam os pés, lavavam as mãos, lavavam a barba, o cabelo ali, a cabeça e entravam na sinagoga. Como um sinal disso, João Batista fala o quê? Hipócrita. Você está entrando com o coração sujo, o que adianta você lavar o rosto? Seu coração está sujo. Você teria que mergulhar por inteiro e nascer de novo. Então ele começa a batizar por imersão como um símbolo daquilo que nós deveríamos fazer em nosso coração. Amém? Entendeu agora o porquê que é o batismo? Ok. Nós, Evan, cremos no batismo por imersão, porque replicamos isso. Mas está tudo certo, a gente não entra numa discussão por isso. Então, João, ele olha para as coisas da perspectiva do próprio Deus. Ele denuncia a hipocrisia, denuncia o interesse pessoal na vida com Deus. Movido pelo Espírito Santo, começa então a batizar como um testemunho de algo que está dentro do nosso coração. Nós tivemos 2 batismos, a gente sabe, né? O que representa aquilo ali, não é só um mergulho. Faz críticas e o próprio João batiza Jesus. Jesus vai até João para que João o batize. Você cantou mais cedo, né? Estou preparando o caminho. Você está falando como João Batista. Você percebeu que essa música é João Batista cantando? Endireitando as veredas, para cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. São as frases que João disse. Nele o meu prazer está e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Lembra que Jesus chega para João e fala, me batiza? Ele fala, não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com certeza. Você cantou isso, amém? Então, João, ele era, o contexto geral de João. João era muito movido por Deus. Mas, quando Jesus chega, nós vamos abrir a nossa Bíblia agora. Quando Jesus chega, os discípulos de João Batista passam a deixar João para seguir Jesus. Vamos ler essa parte? João 3, vá lá comigo no livro de João. Nós vamos transitar entre os 4 evangelhos, ok? Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje nós vamos primeiro para João 3. Versículo 22 ao 30. Vamos lá? Então, João revela quem Jesus é. Em determinado momento, João vai falando, né? Aquele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele fala lá em João 1. Vamos, João 1, 35. Volta uma página. João 1, 35, vamos ler do 35 ao 41. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos, ou seja, discípulos de João. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou. Então, quando João viu Jesus passar, ele olhou para ele e declarou, eis o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João deixaram João e seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde quando acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isso é, o Cristo. Então André era discípulo de João Batista. E Pedro era irmão de André. E ao João, quando olha para Jesus passando, fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os discípulos dele deixam ele e vão seguir Jesus. Mas João não se importava com isso. Por quê? Porque ele era amigo do noivo. Ele era amigo de Cristo. Numa perspectiva terrena, talvez alguém podia pensar assim: poxa, eu aqui, todo um ministério no deserto, sem estrutura, sem nada, deixando de comprar roupa para mim, para investir nesse povo. Chega Jesus, eles vão andar com ele? Mas João era amigo do noivo. Ele tinha entendido o propósito pelo qual ele fazia aquilo ali. O que é ser amigo do noivo? Vamos lá para João 3. Nós vamos ler do versículo 22 ao 30. Vamos lá. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judeia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois ali havia bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, ou seja, Jesus, aquele quem o Senhor deu testemunho, que o João falou, eis Cordeiro de Deus, também está batizando e todos vão até ele. Sempre tem um encrenqueiro, né? Para fazer uma fofoca. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida no céu, ou a soberania de Deus. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra em estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. João queria ser conhecido por ser amigo do noivo. Então a gente vai entender um pouquinho sobre o que é ser amigo do noivo. Como a gente falou lá no primeiro dia dessa pregação, a gente usou alguns livros para nos ajudar. E um dos livros se chama Não é Negócio, é Pessoal, do Bob Sorge. Eu tive a oportunidade de estar com o Bob Sorge, olha só, que maravilhoso, em 2018. E vi ele mostrar para vocês o que eu vou mostrar agora. Então isso não é meu, tá? É um plágio. Mas ele disse no dia que podia replicar. Então vamos lá. O que é ser amigo do noivo? Vai ficar bem explicado. Esse é você e eu. Feliz. Converti. Alegria, felicidade. Essa é a noiva. Isso é a igreja. O véu dela. Noivo. E esse é o noivo, que um dia voltará. Não vou desenhar o rosto, porque a gente não vê o rosto de Jesus ainda. Amém? Ok. O que a gente vê acontecer por aí? Esse noivo saiu, mas ele disse que vai voltar. E ele vai voltar para casar com ela. Ok, esse noivo disse que vai voltar para casar com ela, certo? E ele nos confiou. O que ele disse? Cuida dela, prepara ela. Amém? Ok, então ele disse para a gente preparar a noiva para o casamento. O que a gente faz? A gente se distrai com a noiva. E aí, ao invés de cuidar e adornar ela para que ela vá até ele, como um padrinho faria, o que a gente vê muitas igrejas fazendo, terminando o nosso tema de uma igreja tóxica? A gente começa a se deitar com a noiva.
prostituir a noiva, a usar a noiva para o nosso prazer. Mas ela tem um dono, ciumento. Quando a gente vê esses escândalos acontecendo, um dia o noivo vai voltar. E ele é bem ciumento. Ele cuida da noiva. E todos aqueles que têm tentado se deitar com a noiva e usá-la, estuprá-la, usá-la para si mesmos, vão ter que prestar conta disso. Amém. O que também acontece? Uma vez que eu começo a cuidar da noiva, adornar ela. Imagina um padrinho fazendo isso, sabe? Sim, preparando o vestido, levando ela para um negócio de estética. Como o noivo ainda não voltou, eu começo a cuidar dela, ela começa a fazer o quê? Se apaixonar por mim. Ele cuida de mim. Ele me adorna. E aqui começa a ter um caso de afeto onde o centro começa a ser eu, ao invés de ele. Por mais que a minha intenção seja boa, eu estou cuidando da noiva, mas eu estou me tornando o centro dela. Nenhum pastor, nenhum irmão, nenhum presbítero, ninguém pode ser o centro da noiva. O centro é o Senhor. Amém. Amém, gente? O que a gente também não deve fazer? Acreditar que essa noiva vai chegar sozinha até aqui. Nós somos importantes na preparação da noiva. Então, querido, deixa eu te contar, pode parecer pequeno quando você faz um café para trazer, quando você limpa o banheiro que ninguém vê, quando você chega antes para conversar com seus irmãos. Mas quando você faz isso, você está preparando a noiva. Quando você manda uma mensagem, ei, tudo bem, cara? Como é que você está? Você está costurando a barra do vestido da noiva quando você faz isso. E o que a gente faz? Ela que se vire. Ela é noiva dele. Quando ele voltar, ele vai ser meu amigo, vai falar comigo e ele que busque ela. Não é esse o diagrama proposto pelo Senhor. E eu falo isso de uma perspectiva de alguém que... Eu sei, gente, que a nossa vida é muito corrida, mas eu não sei se é tão corrida ao ponto da gente esquecer de perguntar se o outro está bem. Falo isso de uma perspectiva de, às vezes, alguém que precisa. Não de alguém que falho em fazer também, mas de alguém que também precisa. Acho que todo mundo precisa. O que João entendeu? Que ele estava preparando a noiva. Adornando, preparando, perfumando. Mas o tempo todo, enquanto ele fazia isso, imagina eu preparando o Gil para Dani. Gil, vamos lá, vamos comprar um perfume para você. Comprar uma roupa nova. Só que eu começo a ser tão legal que o Gil esquece que está fazendo isso tudo para Dani. O que eu preciso fazer? Quando eu for fazer isso, Gil, a Dani vai adorar esse perfume aqui. Gil, sabe o que a Dani me falou? Que ela gosta muito disso aqui. Eu torno o tempo todo a Dani presente enquanto eu estou fazendo as coisas com ele. Fez sentido? Viu? Estou fazendo isso aqui porque ele gosta. Porque eu conheço tanto ele que eu sei o que ele gosta. Eu sei o que agrada. Então eu venho para ela, preparando ela para ele. Porque eu sei, viu? Olha só, o noivo gosta disso aqui. O noivo... Gente, ele é dono de toda a riqueza. Você acha que o noivo vai querer voltar e ver qual é a iluminação que a noiva tem? Ele quer saber o quanto ela se preservou, o quanto ela se preparou. Quando eles casarem, ela vai saber sentar à mesa do banquete? Ou ela se preocupou só com a maquiagem? Como é que ela aprendeu a se comportar como uma esposa? Ou ela ainda tem vicissitudes de alguém que não tem quem a resgate, quem a salve, quem case com ela? Tá fazendo sentido? João Batista entendeu isso. Ele entendeu que propósito, me dá aqui vamos fazer um teatro. Fazer um teatro. Vem cá, Lena e Charles. Charles, você é o noivo. Você fica aqui parado. Fica aí, vem cá, Lena. A Lena é a noiva. Preparei a Lena. Eu sou amigo do noivo. Preparei, tá linda. Quando eu trago ela pro noivo,
Eu fico aqui junto? Não, eu entrego e ela me esquece. Ser esquecido pela noiva é o propósito fundamental de quem é amigo do noivo, porque ele é o noivo. Nós lutamos para ser esquecidos, para não ser lembrados. Convém que ele cresça. Amém, irmãos? Eu não sei vocês, mas entender isso causa um escândalo no meu coração. Primeiro, porque muitas vezes o nosso ego quer ser reconhecido. Natural, né? Poxa, fiz um café tão maravilhoso, ninguém elogiou. Segundo, porque eu quero ser suprido pela noiva. Ninguém me pergunta se eu tô bem, ninguém faz isso por mim, mas você tá fazendo isso? Por alguém? Irmão, fiquei doente. Esse aqui ficou com faringite, não ganhei uma sopa. Um amendoim. E daí? E daí nada. Eu fui lá e fiz. Ué? Você acha que eu vou ficar magoada? Vou deixar de fazer para os outros? Não vou. Porque você entendeu que não é sobre isso? Que alegria é quando a gente está na posição de poder fazer, né? Porque estar na posição de doente é muito ruim. Com o marido doente, pior. A gente prefere ficar doente. Entende, querido? É sobre adornar a noiva. E isso precisa causar um escândalo em nós. Porque muitos de nós estão querendo ter um caso com a noiva. Estão querendo excluir ela e ser só parceiro do noivo. Oh, vamos pra balada, despedida de solteiro, esquece a noiva. Ele não vai esquecer. Ele é apaixonado por ela. Ele morreu por ela. Tem uma parte da música que cantamos que o Ali fala assim: volta pra mim, volta pra mim. E é a única parte da música que eu fico assim, tá, entendi a licença poética, mas... Porque, querido, Jesus não vai voltar pra você. Jesus vai voltar pra nós, noiva. Ele ama você, individual, Marcelo. Mas ele vai voltar pra nós. Ele busca uma noiva, então se nós não formos amigos do noivo, não vai adiantar nada. Ele vai buscar outro padrinho. Ou você já viu um noivo deixar de casar com a noiva porque não conseguiu um padrinho? Ele escolhe outro, não é? Casa sem padrinho, uma casa. Agora, ter um padrinho do lado é bom. Ajuda. Fez sentido? Entretanto, voltando para o João Batista. A angústia chega para todos. E esse homem, que tinha uma expectativa tão grande em torno de si, que era tão cheio do Espírito Santo, foi preso. E aí, compartilhando até um pouco do testemunho que contei para vocês essa semana, diante de uma opressão, de uma dificuldade, de um período de angústia, acho que todos nós começamos a questionar algumas coisas sobre Jesus na nossa vida. E eu quero que você abra comigo ainda lá em Lucas, então você vai voltar um livro, capítulo 7. Nós vamos ler do 18 ao 23. Vocês lembram que a gente acabou de ler? João falando, que ele cresça, que eu diminua. Lindo, amigo do noivo. Aí esse mesmo João, mesma pessoa. Os discípulos de João Batista, eles contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou deveríamos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão de muitos cegos. Querido, João estava preso com uma ordem para ser decapitado por Herodes. A ordem de Herodes para ser decapitado. Aí Jesus não fez uma visita para ele. Para piorar, deu uma sambadinha falando aqui, ó, sei curar cegos, mas por você não vou fazer nada. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele que os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não sentem ofendidos ou não tropeçam por minha causa. Você entende que Jesus
se Jesus falasse algo, fizesse algo, se Jesus quisesse, só liberando uma palavra, as celas da cadeia de João se cairiam e ele seria liberto. Mas naquele momento, era sobre um reino, um casamento vindouro. Não era sobre a liberdade da vida de João. É difícil, muitas vezes, acreditar no Cristo da cruz, quando alguma situação na nossa vida parece que não tem a presença de Deus. E diante dessa crise, primeiro que João não engole a crise. João não fica com a crise pensando lá na prisão. Ele expõe essa crise a Cristo. Eu não sei mais se você é o Cristo. Eu não sei mais quem você é. Deixa eu te falar, querido. Jesus não fica ofendido com a dúvida de João. Jesus não olha dos céus, Deus não olha dos céus e fala, aí, ó, viu? Falei para escolher outro. Jesus não olha para os discípulos de João e fala, gente, nessa altura do campeonato ele está duvidando de mim. As suas dúvidas não surpreendem Deus. Você não está decepcionando o Senhor. Quando você tem crise, quando você fica com dúvida. Nada que você faça está decepcionando Jesus. Ele é o gentil amigo do noivo, que está pronto para te abraçar e te acolher nas suas dúvidas. Te abraça, te encosta no peito e fala, eu sou Cristo. Ainda não vou mudar essa circunstância, mas eu sou Cristo. João vai até Jesus, ou manda os seus discípulos até Jesus, perguntando, você é mesmo o Cristo? Porque a situação não parece que você é o Cristo. Jesus fala, sim, eu sou o Cristo. Perceba, João já sabia que ele era o Cristo, desde antes de nascer. Mas naquele momento, João precisava de uma nova revelação de quem Cristo era. Mas não é nova no sentido de algo novo, porque Cristo é o mesmo. Mas era nova para João. Era lembrar João, ei, eu ainda sou Cristo. Já passou por isso na jornada cristã? Você já sabe quem é Jesus. Teologicamente você sabe, mas parece que a coisa... Parece que não é o seu Jesus mais, sabe? E aí ele vem falar, eu ainda sou. Depois que Jesus faz isso, ele mostra, eu ainda sou. Eu ainda estou. Se revela mais uma vez para João. O que Jesus faz agora? Ele revela mais uma vez quem João é. Isso vai acontecer na minha jornada e na sua. Nos momentos de crise, se você entender quem é Jesus e não calar isso para você, mas levar até Ele, Ele vai se revelar de novo para você. E depois dele se revelar de novo, Ele vai revelar de novo quem você é para Ele. Vamos continuar lendo? Continue comigo. Versículo 24. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Para um pouquinho. O que Jesus está falando? Vocês acham que João é quem? Vocês acham que porque ele teve essa crise, ele é um caniço do vento? Que qualquer vento que venta, ele vira para lá e para cá? Estão achando que ele é quem? Alguém que está preocupado com o que veste? Querendo ser algo que não é? O que ele continua falando ali? Versículo 26. Acaso procuraram um profeta? Sim, ele é mais do que um profeta. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem, envio o meu mensageiro adiante de ti e ele preparará seu caminho à sua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Vamos parar aqui. Pois que João tem a sua crise. Jesus, eu preciso saber, você é mesmo Cristo? As coisas estão difíceis para mim. Parece que eu não tenho mais aquela revelação que eu tive na barriga da minha mãe. Parece que quando eu estava no deserto as coisas estavam melhores. Agora, não sei, é você mesmo. Jesus fala assim, sou eu. Agora deixa eu te lembrar quem você é. Porque às vezes a nossa identidade meio que se perde no caminho. Amém?
Tô caminhando pro final, querido. Eu não sei, cada um tem as suas lutas, né? Um lugar onde Satanás de vez em quando me tenta, e talvez quem teve problema com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, ou com toda a família, porque às vezes acontece também, né? Que não é só pai, mas toda a família. Às vezes a gente tem problema de identidade. A gente busca a nossa identidade no trabalho, já fiz isso, me tornei muito boa no que faço. O que isso quer dizer sobre mim? Nada. A gente busca no dinheiro, ganho muito bem. O que isso quer dizer? Pouca coisa. Porque quando você chega lá, você vê que aquilo que você faz não é quem você é. E aí de insatisfação em insatisfação você tem uma sociedade inteira sem saber quem é. E aí quando Satanás me pega nisso e me faz questionar, tá aí na prisão, João Batista? Cadê o teu Cristo? Tá fazendo milagre para todo mundo e para você. Nesses momentos, eu chego para ele, numa vigília, uma igreja pequena, sem ninguém, e falo, viu? Quem que você é? Eu esqueci. Tô fazendo um monte de coisa para você, mas parece que não tô sentindo mais você aqui. Cadê você? Quem você é para mim? Porque para os outros eu sei, mas e para mim? Quem você é para mim? Aí ele vem e fala, eu vou te lembrar quem eu sou, mas eu também vou te lembrar quem você é. Da onde eu te tirei. E o que eu ainda vou fazer. Quero compartilhar com vocês, pra gente terminar, o ainda vou fazer de Jesus na vida de João Batista. Jesus, eu sempre apago errado. Me acompanha, tá? Me deixa não. Me dá a sua atenção até o final. Amém, meus irmãos? Esse é o convite de futuro dos senhores. É Ele que a nossa identidade está fundamentada nisso, né? Que sejamos dignos de morrer por Jesus. Enquanto isso, a gente possa viver por Ele. Que a gente não perca essa consciência de quem o Senhor é, de qual é o nosso papel diante da noiva de Cristo. Amém? Quero orar por você. Pode ficar sentado, baixe sua cabeça. Senhor Jesus, antes da gente começar a Even, antes da gente começar o estudo bíblico, antes de saber que ia caminhar com a Gleice, o Senhor deu para ela uma visão que se testificou em relação, uma revelação que se testificou em relação a outras palavras que já havíamos ouvido, de que o Senhor estaria levantando uma geração de Joões Batistas a partir daquilo que o Senhor tem preparado, tem nos preparado para ser. Então que o nosso coração possa, de fato, que aqui estejam sendo gerados homens e mulheres que estejam dentro do ventre, saltando de alegria, cheio do Espírito Santo, mas que entendam o propósito de ser amigos do noivo. Que nós entendamos, Senhor Jesus, que a gente está preparando uma noiva para você, adornada, gloriosa, preparada. Não nos deixa usar a tua noiva, não nos deixa abusar dela, não nos deixa maltratá-la, mas também não nos deixa querer ela pra gente. Lembra que você é o noivo, o centro é você. Pai, se há alguém aqui, Senhor, com questões de identidade, que Satanás tem tentado corromper o propósito, Senhor Jesus, que o Senhor possa vir com uma nova revelação de quem você é. Uma revelação diferente. E que a partir dessa revelação também haja um entendimento de quem essa própria pessoa é e do propósito pela qual ela foi chamada. E Senhor, o Senhor também me mostra alguém aqui que tem estado morno, mas não é só em relação à fé. É em relação à vida,
Alguém que não está com desejo de morrer, mas que perdeu a vontade de viver no sentido de que as coisas se tornaram automáticas. Um cumprimento constante de várias coisas que tem que fazer. Tem que encontrar com fulano, tem que ir até Beltrano, tem que realizar isso aqui, tem que atingir esse objetivo, tem que concluir essa meta, tem que fazer isso aqui. Satanás tem roubado, querido, a alegria dos seus dias. O Senhor Jesus me mostrava isso enquanto nós estávamos assistindo o vídeo. Então, aos poucos, com a visitação do Espírito Santo no seu coração, você vai voltar a ter a alegria das coisas cotidianas, das pequenas coisas. E dessa pessoa, o Senhor me mostrava uma busca incessante por prazer em algum lugar, alguma coisa, seja comida, dinheiro, enfim, qualquer coisa, porque nada mais lhe dá prazer, mas é por conta desse estado de embotamento emocional. O Espírito Santo está te visitando a partir de hoje, sutilmente, dia a dia. Perceba a visitação dele a partir de hoje. Senhor, nós entregamos os nossos corações a você. Nós queremos te agradecer muito pela liberdade que o teu Espírito Santo tem. E obrigada por nós não confundirmos essa liberdade com bagunça. Aqueles que olham de fora podem até achar que a gente está bêbado, mas aqui dentro a gente sabe que o teu Espírito Santo está entre nós. Cuida da nossa semana, dos nossos dias, dos nossos filhos. Leva todos em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém.